Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Dia 11 de março de 2025, o tema do nosso devocional de hoje é Transforme sua dor em força e vença. Queridos, com certeza, todos nós, qualquer pessoa que for assistir esse devocional, se nós perguntarmos para ela se ela já teve uma grande dor de uma perda, de um luto, perda de um emprego, um divórcio, muitas pessoas vão dar vários motivos e vão dizer que aquela foi a maior dor que ela já sentiu. Então, com certeza, você sabe que existem momentos em que a dor ela parece insuportável na nossa vida, não é verdade? E é como se tudo estivesse desmoronando ao nosso redor. Mas e se eu te disser que essa dor que eu já senti, você já sentiu, ou que nós ainda iremos sentir com certeza, porque somos humanos, né? Ela pode ser transformada na sua maior força. É isso mesmo, queridos. A dor que nós já sentimos ou queremos sentir, né? Ela pode ser transformada numa força maior. E por que eu digo de dores que nós iremos ainda passar? É pessimismo isso? Não. É porque todos nós, queridos, estamos propensos a passar por isso. Ser cristão não é estar isento de situações difíceis, mas é nas situações difíceis que Deus passa conosco. Amém? Então é importante nós entendermos e aprendermos a como transformar a dor em força, em nosso favor. E no devocional de hoje, você, amado irmão e amada irmã, vai entender como que Deus usa as dificuldades para te fortalecer. Então nós iremos mergulhar na palavra de Deus dentro desse devocional para descobrir como superar qualquer dor, por maior que seja, e encontrar a força para continuar. Amém? E antes de começar, nós já queremos aqui pedir a você que você curta, comente, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas possíveis. Queridos, o algoritmo do YouTube tem mudado, foi atualizado já esse ano e mudou algumas coisas. E cada vez que muda, dificulta para que nós possamos ter um engajamento maior. Então nós aqui no canal Ministério Zoe, da Igreja Ministério Zoe, nós contamos com você que nos assiste para nos apoiar, curtindo, deixando um like, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. Amém? Com certeza, são mensagens que irão fazer a diferença na vida dessa pessoa que você compartilhar essa palavra. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos para o nosso texto base? O nosso texto base está lá no livro de Gênesis, capítulo 50, uma história muito legal, uma história que eu gosto muito, porque ela pode trazer, queridos, uma história que cada vez que você para meditar, você vai aprendendo coisas, tirando lições, aprendendo coisas novas. E a história que nós vamos ver desse texto de Gênesis capítulo 50, verso 20, vai nos contar um pouco da história de José. E mais exatamente aqui no capítulo 50, no verso 20, olha só essa passagem para você meditar junto comigo e tirar uma lição importante. Olha só. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Se você já leu a história de José do Egito, queridos, é encantadora a história. Encantadora a história. Envolve momentos tristes, momentos que dá dó de José, momentos que muitas vezes você fala assim, olha,
como que ele aguentou passar por isso, como que ele aguentou passar por essa dor. Então aqui eu quero que você entenda um pouco do contexto dessa história. José, queridos, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Traído pelos próprios irmãos. Os seus próprios irmãos venderam ele como escravo. Preso, ele foi preso injustamente. Preso injustamente depois que ele estava na casa de Potifar. Ele não deu bola para a esposa de Potifar que estava assediando ele. Então a esposa de Potifar acusou ele injustamente, ele foi preso injustamente. E no final Deus transformou toda essa dor dele, dor de traição, ter sido vendido, preso injustamente, né? E tantas outras coisas mais que nós poderíamos listar ali. Deus transforma toda essa dor em um propósito maior, numa força maior. E quando nós analisamos a história de José, o José do Egito, nós iríamos poder pensar que José ele poderia ter se agarrado na amargura, no medo, na dor, no vitimismo. Só que diante de tudo isso, queridos, ele escolheu andar com Deus, confiar em Deus. Então a sua dor, a dor de viver longe da sua família, dos pais que ele amava, dos próprios irmãos, longe da casa. Quando ele decide confiar em Deus, a sua dor se tornou a sua maior força. Ele confiou em Deus, sabendo que Deus ia fazer algo para ele, mas ele pegou aquela dor, se agarrou na dor e fez a sua maior força. Não tem um ditado que diz assim: quando o mundo te der limões, quando o mundo te der limões, faça uma limonada? Você já ouviu isso? Exatamente esse é o contexto. Quando o mundo te der dor, pegue essa dor e transforme ela em força. A lição para nós hoje, queridos, é que o que hoje parece ser uma injustiça na sua vida, ou um sofrimento, ela pode ser uma grande chave para um futuro grandioso. José não sabia do que ele estava passando. Não sabia onde ele ia chegar. Não sabia o que ia ser da vida dele. Mas ele sabia que aquilo que ele estava vivendo era uma grande injustiça. Era uma injustiça, era uma grande traição, uma grande perda. Era uma grande dor, um grande sofrimento. Mas essa dor, tudo isso que nós falamos aqui, se transformou numa chave mestre que transformou o futuro dele em um futuro grandioso. Então, o que hoje parece derrota será o seu testemunho de amanhã. Feche os seus olhos por um instante. Vamos imaginar José na prisão. Ele não sabia que um dia governaria o Egito. Ele estava lá na prisão. A prisão de antes não era como hoje. Era muito ruim, péssimas condições. As prisões de hoje em dia era cadeia de luxo, era hotel de luxo perto das prisões dos tempos bíblicos. Mas ele não sabia nem sequer que um dia ele ia governar o Egito. Ou seja, um dia ele estava sofrendo com muita dor, ele pega a dor, transforma em força, e aquela força, com a confiança em Deus, faz ele chegar no momento poderoso, no momento grandioso. Você pode não ver o propósito de Deus agora. Você pode estar reclamando, chorando. Você pode, até mesmo antes de assistir esse devocional, você poderia estar chorando.
Você poderia estar reclamando com Deus, Senhor, mas é tudo injusto o que eu estou passando, o Senhor me conhece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus já tem o final da sua história escrito. Você pode não saber o final, mas o final da sua história é um final de sucesso. É um sinal de vitória. A sua dor, ela vai te amadurecer, ela vai tratar você, vai deixar você mais forte. E a Bíblia está recheada de textos que nos mostram isso, queridos. Sabe, um dia, eu era adolescente para a fase adulta já, e um dia eu fui visitar a minha avó e ali conversando com ela, quando a minha avó era viva, das poucas vezes que eu sentei para conversar, falar da minha vida pessoal para ela, talvez eu tivesse com uma dor tão grande dentro de mim que eu precisasse desabafar. E ali eu conversando com a minha avó, falando para ela, para mim é que aquela dor era a maior dor, imagina uma dor de adolescente, quase fase adulta ali, né, 17, 18 anos. Para mim era a maior dor da minha vida. A minha avó, eu lembro que a minha avó, ela ouviu o meu murmúrio, vamos dizer assim, a minha reclamação. E ela simplesmente, queridos, com aquela fisionomia dela, já tanta experiência de vida que ela tinha, tanta experiência de vida já, ela, num tom assim bem calmo, ela disse assim: vai passar. Fique tranquilo. Hoje está doendo. Amanhã você vai dar risada do que você está passando. E hoje, queridos, com 43 anos de idade, eu olho para trás, vendo essa história que eu lembrei agora, que eu tive com a minha avó, eu olho para trás e realmente eu dou risada. Eu dou risada. Porque hoje, para mim, aquela dor que naquele tempo, para mim, era a maior dor do mundo, hoje, para mim, é motivo de dar risada. Se eu passasse pela mesma situação, hoje eu passaria tranquilamente. Por quê? Porque a dor, ela te fortalece. E olha que nesse tempo nem crente eu era. Muito menos a minha avó. Veja comigo um texto aqui, ó. Salmo 147. Salmo 147, o verso 13. Olha só. Só ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Queridos, o Salmo 147, verso 3, nos mostra que Deus não vê apenas a sua dor. Deus, ele age para curar a sua dor. Ele não ignora o seu sofrimento como talvez você ache, mas o transforma. Então declare agora, declare onde você está. Deus está curando as minhas feridas e me fortalecendo para um novo tempo. Você pode estar como eu estava lá na minha adolescência, achando a maior dor. Mas talvez naquele tempo Deus já tivesse ali, curando as minhas feridas, me fortalecendo. Fala, menininho bobinho, você vai ver ainda, vai passar por tanta coisa ainda. Mas ele foi me fortalecendo. E depois disso eu passei por tantas outras coisas muito piores do que aquela. E Deus curou todas as minhas feridas e me fortaleceu para viver um novo tempo. E cada vez que eu passo por uma situação difícil, eu sei que Deus está curando as minhas feridas, está cuidando de mim e está me fortalecendo para que eu possa viver um novo ciclo na minha vida, um novo tempo.
Então, como a minha avó diz, fique tranquilo. Vai passar. Deus está curando as suas feridas, querido. Está te fortalecendo para você viver um novo tempo. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 33 a 34. Olha só. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Amém? Ou seja, Deus fortalece, Deus cura as tuas feridas. Mas Deus, ele fortalece aqueles que confiam nele. Como que Deus vai fortalecer alguém que não confia nele, que não acredita nele, que não vive para ele? Não tem como, né? Então eu preciso confiar em Deus, viver com Deus. E Deus, ele vai nos tornando resistente, vai tornando os nossos pés ágeis, como de uma corça nas montanhas, firmes, mesmo nos terrenos extremamente difíceis. Sabe, queridos, escolha hoje confiar. Ore, Senhor, me fortalece, para que eu caminhe seguro, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores. Queridos, eu não estou aqui desfazendo da sua dor, não. Cada um, a dor que está sentindo é a maior dor do mundo. Como eu disse para você lá na minha adolescência, a dor que eu estava sentindo era a maior dor do mundo. Era a maior dor do mundo, eu chorava. No entanto que eu não tinha mais o que fazer, eu fui desabafar com a minha avó. E fui visitar ela para desabafar com ela. E o jeitinho dela, do jeito que ela falou, parecia que ela estava desfazendo até do meu problema, da minha dor. Mas hoje eu entendo, ela não estava desfazendo. A experiência dela sabia que aquela dor ia passar e que outras dores maiores iriam vir, para que eu pudesse me tornar cada vez mais forte. E que eu teria que aprender a usar a dor para ser transformado em força. E agora que eu sou cristão, e você que está me assistindo que é cristão também, nós temos isso em Deus. Confiar em Deus, pegar a dor e transformar ela em força para viver novo tempo. Então lembre-se, a dor, ela tem um propósito. Hoje, é importante que você olhe para a sua luta, para a sua dor, e você declare: eu estou sendo moldado para a glória de Deus. A dor que eu estou sentindo hoje é para ser moldado para a glória de Deus. Um dia, eu fui pedir para a pastora Marta orar por mim. Pastora Marta, que sempre está com a gente aqui no canal. E eu fui pedir para ela orar por mim, e ela começou a orar por mim. Em um certo momento ela parou e ela disse assim, que a dor que eu estava sentindo era a dor da transformação. A dor que eu estava sentindo, a luta que eu estava tendo, é porque eu estava sendo moldado para a glória de Deus. Agora pergunta para mim se naquele tempo aquilo fez algum sentido para mim. Não. Naquele tempo que a pastora Marta falou aquilo para mim, queridos, falou: olha, você está sendo moldado, por isso que está doendo, porque Deus está mexendo numa área sensível da tua vida. Pergunta para mim se aquele dia que ela falou aquilo para mim fez sentido para mim. Não. Não fez sentido nenhum para mim.
Talvez eu tivesse saído, eu não lembro, mas talvez eu tivesse saído até mais frustrado do que quando eu cheguei lá. Só que hoje, queridos, passado tantos anos depois, hoje eu vejo que aquilo que a pastora Marta falou para mim foi o próprio Deus falando através da boca dela: olha, estou te moldando para a minha glória. E hoje eu estou aqui falando para você. A dor que você está sentindo, que é a maior dor do mundo para você, é sinal que você está sendo moldado para a glória de Deus. É a dor sendo transformado em força. Você entendeu agora? O que José viveu, queridos, lá nos tempos bíblicos, você também pode viver. Deus transforma a dor em propósito, as feridas em força e os momentos difíceis em testemunhos poderosos. Essa mensagem fez sentido para você hoje? Essa mensagem falou com você? Então, deixa eu orar por você agora. Quero que você ore comigo. E que você peça para Deus te moldar para a glória dele. Porque essa dor vai passar. E você vai sair mais forte do que você imagina. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se inscreva no canal, curta. Deixa um like pra gente. Amém? Deixa eu orar por você. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor, Pai. E eu sei que as dores que eles podem estar sentindo, para eles, pessoalmente, individualmente, seja a maior dor da vida dele, insuportável de ser vencida. Mas eu sei, Pai, que através dessa dor o Senhor está agindo. Eu sei que através dessa dor o Senhor está curando o coração, curando a mente, curando as feridas, e está estruturando esse irmão e essa irmã para algo grandioso e poderoso, para a manifestação da tua glória, Pai. Por isso eu te louvo e te adoro. Guarde e protege a vida deles, Pai. Enche o coração deles agora da tua presença e do teu amor. E tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.